Olá pessoal, tudo bom? A gente vai começar agora a estudar com um pouquinho mais de detalhes alguns daqueles componentes elétricos, né, eletrônicos que a gente falou na aula anterior. Então a gente vai começar falando pelos resistores, tá? Então, primeiramente, um resistor é um componente que a gente vai encontrar, por exemplo, num chuveiro elétrico, num ferro elétrico, em lâmpadas daquelas incandescentes, tá? Mas o que esses equipamentos têm em comum? Aquele efeito da corrente elétrica, que é o efeito Joule, né? Que é o quê? A gente lembra que quando a corrente elétrica passa por um condutor, ela pode causar alguns efeitos ali. Dentre eles, o efeito Joule, né? Que é o quê? O aquecimento do condutor. Então, uma lâmpada daquelas mais antigas incandescentes, um ferro de passar roupa, um chuveiro, todos eles têm uma parte dele que se aquece devido à passagem dessa corrente elétrica. E esse aquecimento ocorre por causa desse efeito Joule, certo? Nestes equipamentos, a energia elétrica, então vou pôr aqui, ó, energia, E de energia, elétrica, quando chega no componente, é transformada em energia térmica, tá? Então, ali ocorre essa transformação, certo? Bom, nós temos as vantagens, né, que é os equipamentos de aquecimento, só que a gente tem algumas desvantagens nesse aquecimento. O aquecimento dos fios condutores pode causar acidentes, né? E até perda de energia em redes de transmissão, né? Às vezes você tem uma instalação elétrica mal feita, ela aquece demais, causa um curto-circuito e aí ocorre algum acidente que pode se tornar grave. Tudo bem? As aplicações, então, só reforçando, são os ferros elétricos, chuveiros, lâmpadas incandescentes e um monte de outros equipamentos aí cuja função é aquecer. Tudo bem? Mas por que ocorre este aquecimento, né? A gente viu que existe o efeito Joule. Agora a gente vai ver o que acontece ali, tá? Bom, aqui, pessoal, a gente tem um fio condutor. Imagina que você pegou um fio elétrico, certo? E conseguiu dar um zoom gigantesco nele, tá? E por meio desse zoom gigantesco, você consiga enxergar os elétrons percorrendo ele. Quando os elétrons vão percorrendo esse condutor, eles se chocam com outras partículas. Lembra que a corrente elétrica, né, o núcleo do átomo fica ali. O que se move são os elétrons. Então, eu tenho elétron livre se movendo. Deixa eu trocar a cor aqui. Então, eu tenho elétron livre se movendo. Às vezes, aquele elétron livre pode se chocar com outras partículas ali, com o resto do átomo, com outro elétron, alguma coisa assim. Nesse choque, né, na hora que esses portadores de carga se chocam com outras partes ali do condutor, uma parcela daquela energia elétrica que os elétrons estão carregando vai ser transformada em energia térmica, aquecendo o condutor, tá? Imagina assim uma comparação bem extravagante. Imagina que você está batendo palma. Quando você bate palma, depois de um tempo, suas mãos ficam quentes, não é? Por quê? A energia cinética de movimentação das mãos acaba se transformando em energia térmica quando as suas mãos se chocam ali na hora que você está batendo palma, tá? É o que acontece ali dentro de um condutor quando os elétrons se movem, tá? Aí, o que vai acontecer? Quando os elétrons estão se deslocando, eles encontram uma certa dificuldade para poder se deslocar. Ó, eu tenho aqui o fio condutor e eu tenho aqui os elétrons, tá? Fazendo ali, gerando ali a minha corrente elétrica. Neste caminho todo, eles vão encontrar dificuldade. Imagina você, por exemplo, tentando andar no meio de um corredor abarrotado de gente. Você vai encontrar dificuldade, não vai? Da mesma maneira, os elétrons tentando se deslocar ali pelo fio condutor vão encontrar dificuldade para se deslocar. Essa dificuldade é chamada de resistência elétrica, tá? E é uma característica de cada material, tá? Alguns materiais têm uma resistência maior, outros têm uma resistência menor, tá? Quando essa resistência elétrica for pequena, o material é um condutor elétrico, porque os elétrons podem se deslocar por ele ali de maneira mais fácil, gerando uma corrente elétrica com pouca perda de energia.
Agora, se a resistência elétrica do material for muito grande, aquele material é chamado de isolante elétrico, tá? Então, vamos pegar, por exemplo, os metais, tá? Os metais são bons condutores de eletricidade. Por quê? Porque a resistência elétrica deles é pequena. Já o ar, papel, borracha e por aí vai, são bons isolantes elétricos, tá? Por que esses materiais, não é com C cedilha não, socorro. Por que esses materiais são bons isolantes elétricos? Porque a resistência elétrica deles é grande, tudo bem? E nós temos os resistores, né? A gente costuma chamar de resistência, mas agora a gente sabe que a resistência elétrica de um chuveiro, na verdade, é um resistor, que é um elemento do circuito que tem a função de pegar a energia elétrica e transformar em energia térmica. Ó, o que a gente chama de resistência elétrica lá do chuveiro, na realidade, o mais correto seria chamar de resistor, tá? Lembra que a resistência é uma propriedade que o resistor tem. E onde que a gente encontra isso aqui, né? Além do chuveiro elétrico? Sabe aquelas fitinhas que você tem em alguns automóveis, aquele desembaçador de vidro? São resistores, tá? Quando o motorista liga o desembaçador traseiro, passa uma corrente elétrica por essas fitinhas, certo? A energia elétrica vira energia térmica e a água que está aqui embaçando acaba evaporando, certo? A gente tem algumas grelhas, certo? Forno elétrico, ferro elétrico. Isso aqui é um resistor enorme, né? Quem tem forno elétrico em casa percebe que quando você liga ele, a, entre aspas, resistência se aquece até um ponto de ficar vermelho, né? De tão quente que é. Porque a corrente elétrica está passando por aqui e a energia elétrica que ela transporta, em partes, vira energia térmica. Tudo bem? Nós temos, então, basicamente dois tipos de resistor. O resistor de fio, tá? Que é aquele que a gente encontra, por exemplo, no chuveiro elétrico, e os resistores de carvão, que a gente encontra em componentes eletrônicos, tá? Os resistores de fio são pedacinhos de fio metálico em forma de espiral, ou seja, formando uma molinha, composto por algumas ligas metálicas. A gente encontra ele em lâmpadas antigas, aquelas incandescentes, nos chuveiros, nos ferros elétricos. É aquilo, novamente, que a gente costuma falar que é a resistência, né? A gente fala resistência do chuveiro queimou, né? Dependendo do tipo de chuveiro que a gente tem, vai ser parecida com essa daqui, da direita. Dependendo do tipo de chuveiro, vai ser parecida com essa aqui da esquerda. Mas, na realidade, a gente sabe agora que resistência é uma propriedade do material. Isso aqui são resistores do tipo de fio, tá? E nós temos também os resistores de carvão, que são utilizados principalmente em eletrônica. A gente tem um suporte cilíndrico de material isolante, tá? Uma casquinha de material isolante, um plástico ou algo do tipo, recoberto por uma fina camada de carvão. Aqui embaixo a gente tem um resistorzinho desse aqui de cima, que foi aberto, tirou uma tampinha dele para a gente poder ver a parte de carvão aqui. E eles têm dois terminais metálicos, né? Duas pontinhas aqui que vai ser colocado, vai ser utilizado para fixar lá no circuito eletrônico, né? Como um rádio, uma TV, um controle remoto ou coisa do tipo. Tudo bem? Num circuito, pessoal, a representação esquemática, né? Lembra que para cada componente eletrônico a gente tem uma representação esquemática, né? A gente pode utilizar o zigue-zaguezinho, que é o mais usado, tá? Então esse carinha aqui, essa forma, é a forma mais usada, ou um retângulozinho que não é tão utilizado assim, tá bom? Quando a gente fala de resistor, a gente tem que lembrar desse cidadão aqui, tá? Que é o George Simon Ohm, um físico alemão que viveu de 1787 até 1854.
Ah, mas o que o George fez, né? Ele pegou, em 1827, experimentalmente, estabeleceu uma relação entre a DDP, tá? DDP é a sigla de diferença de potencial, tá? Que a gente pode chamar também, diferença de potencial, de voltagem, certo? E que também pode ser chamado de tensão elétrica, tá? São 3 nomes para a mesma coisa. Basicamente é o seguinte, quantos volts está sendo estabelecido ali na sua tomada, na sua bateria e por aí vai, tá? Então, o que ele fez? Ele estabeleceu uma relação entre essa voltagem, quando é aplicada num condutor, e a intensidade da corrente elétrica que percorre esse condutor, tá? O que ele fez? O experimento dele, né, experimentalmente, ele pegou uma bateria, tá? Ele pegou uma fonte de DDP, uma fonte de tensão, e entre os polos dessa bateria, ele ligou um fio condutor, certo? Bom, essa bateria aqui fornece uma certa voltagem, uma certa DDP para o fio elétrico aqui. Por causa dessa voltagem, pelo fio elétrico vai passar uma corrente elétrica, tá? Então, tem uma corrente elétrica que vai passar aqui pelo fio. Então, o que ele fez? Ele foi medindo a voltagem e a corrente respectiva, tá? E chegou numa relação entre elas que é válida para diversos tipos de materiais condutores, principalmente os metálicos, que são aqueles que mais nos interessam, né? Quando a gente vai falar de um circuito, a gente pensa num fio elétrico, correto? Então, o que ele fez, né? Ele pegou, então, a bateria, tá certo? Ele ligou nessa bateria, nós já sabemos, um fio elétrico, né, um fio metálico, e mediu, deixa eu trocar a cor aqui para ficar melhor para enxergar, e mediu a intensidade da corrente elétrica que passava ali no fio condutor, tá? O que ele percebeu? Conforme ele alterava a DDP, que a gente indica pela letra U, a intensidade da corrente elétrica se alterava na mesma proporção. Então, se ele pegasse e dobrasse a DDP, a corrente dobrava, né? Vamos supor o seguinte, de 10 volts, ele mudava para 20 volts e media essa corrente elétrica aqui. A corrente elétrica duplicava. Vamos supor que eu tinha, sei lá, 3 amperes, né? Duplicou voltagem, a corrente duplicava para 6 amperes. Diminuía a voltagem para metade, né? 5 volts. Se aqui era 3 amperes, a corrente caía pela metade e ia para 1,5 amperes. Tá certo? Então, o que ele percebeu? Se eu mantiver a temperatura do resistor constante, isso aqui é muito importante a gente ficar atento, tá? A corrente elétrica aí é diretamente proporcional a essa DDP. O que significa diretamente proporcional? Dobrei um valor, deixa eu trocar a cor aqui para dar um destaquezinho. Dobrei um valor, dobrei o outro, né? Ó, dobrou corrente, dobrou voltagem. Diminuir pela metade a voltagem, corrente também cai pela metade. Então, se eu tiver o mesmo condutor, conforme eu ia mudando o valor da DDP, a corrente ia mudando, certo? E este valor aqui, que é a razão entre um e o outro, né? O que é razão? Dividir um valor pelo outro, ia sempre ser o mesmo. Ia ser uma constante que o Ohm resolveu chamar de R e batizar essa danadinha de resistência elétrica, tá? Então, este R aqui representa a minha resistência elétrica, certo? Então, essa constante R é a resistência e no sistema internacional, essa unidade de resistência
é o ohm, em homenagem ao George Ohm, tá? Então, a unidade de medida da resistência elétrica é o ohm, em homenagem ao George Ohm, que descobriu essa relação aqui. O símbolo para essa unidade de medida, ao invés da gente usar uma letra O, a gente usa essa ferradurazinha aqui, que é a letra grega ômega, tá? Não é difícil fazer, ó. Você pega, vai para frente, volta, faz uma barriguinha e segue em frente, tá? É só isso, tudo bem? Então, se eu pegar aquela parte que a gente viu agora há pouco, de dividir DDP por corrente e dar uma certa resistência, e colocar um embaixo e multiplicar em cruz, o que eu vou ter aqui? U vezes 1 dá U, R vezes I. Esta formulazinha aqui, tá? É o que a gente chama de primeira lei de Ohm, tá? Então, U é igual a R vezes I. Ou seja, a voltagem que está sendo aplicada num circuito, né, quantos volts, é igual à corrente elétrica medida em amperes, vezes a resistência daquele fio, que é medida em ohms. Tá certo? Nós temos basicamente, pessoal, dois tipos de resistores. Os resistores ômicos e os não ômicos, tá? O resistor ômico também é chamado de resistor ideal. É aquele que a gente quer que exista em qualquer momento, tá? É aquele que a gente quer que exista. Por quê? Ele obedece à primeira lei de Ohm. A resistência dele é constante, tá? E se eu for representar num gráfico a DDP e a corrente, este gráfico, que a gente chama de diagrama, né, U por I, vira uma reta, certo? Agora, os resistores não ômicos, que é o que a gente chama de resistor real, tá? Não obedecem à primeira lei de Ohm, ou seja, sua resistência não é constante. Na prática, pessoal, não existe nenhum resistor perfeitamente ômico, tá? O que existe é o seguinte, resistores que numa certa faixa de temperatura, tá? Numa certa faixa de temperatura, apresentam a resistência constante, tá? Então, alguns resistores, vou pôr R igual a CTE, esse CTE é de constante, tá? Alguns resistores numa certa faixa de temperatura possuem resistência constante. Depois, conforme o equipamento vai aquecendo, a resistência vai aumentando. Olha um exemplo disso daqui. Um computador, por exemplo. Quando você liga o computador, ele está funcionando belezinha, não é? Depois, conforme você vai usando ele, se você não tiver um bom sistema de resfriamento do seu computador, ele vai perdendo desempenho, não é? Vai ficando lento. Por quê? O que acontece? Numa certa faixa de temperatura, que é aquela para o qual o processador foi projetado para trabalhar, a resistência do circuito ali é constante, certo? Mas depois que ele aquece, a resistência, né, chega numa certa temperatura e vai aquecendo, a resistência dos componentes aumenta. Consequentemente, vai ser mais difícil passar corrente elétrica pela placa do computador, certo? E a gente sabe que as informações do computador são transmitidas por meio de corrente elétrica, né? E, consequentemente, o computador perde desempenho. Tudo bem? Graficamente, a gente tem isso daqui, ó, uma curva U em função do I. Ela não é uma reta. Repara que o comecinho dela até é meio retinho, mas depois de um tempo o negócio sobe, ó, vai disparando para cima, tá bom? Então, de teoria é isso que a gente tinha que comentar. A gente vai perceber melhor essas ideias na hora que a gente for trabalhar com os exemplos, tudo bem?